O aeroporto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ficou fechado nas primeiras horas deste domingo por causa da fumaça das queimadas que atingem realmente essa região. A falta de visibilidade fez com que os pousos e decolagens fossem cancelados no aeroporto estadual Dr. Leite Lopes. E durante algumas horas, isso aconteceu durante algumas horas da manhã. Já no meio da manhã, apenas algumas decolagens foram autorizadas. Ainda não há uma informação precisa de quantos voos foram afetados. No sábado, algumas saídas e aterrissagens também haviam sido suspensas ou sofreram atrasos. O aeroporto está sendo usado como apoio para ações emergenciais do Estado de São Paulo e das Forças Armadas. Também foram disponibilizados espaços do pátio para priorizar aeronaves modificadas para o combate a incêndios. E quem chega agora para dar um panorama para a gente é o Estélio Manuel da Fonseca, que é coordenador da Defesa Civil de Ribeirão Preto. Estélio, muito obrigada por estar com a gente aqui no Hora News, ao vivo. Um bom dia para você. Qual é a situação da cidade, da região, neste momento? Bom dia, Kelly. Bom dia a todos. Nesse momento, a cidade está mais calma. A gente tem uma leve chuva na maior parte, principalmente onde estavam acontecendo a maior parte das queimadas. Então, até o momento, inclusive, a gente não teve nenhuma solicitação de focos de incêndio. As equipes estão fazendo o rescaldo dessa noite que passou, mas focos de incêndio mesmo, no momento, não temos nenhum aqui em Ribeirão Preto. Estélio, mas é uma situação, claro, que alivia, né, nos dá aqui uma maior tranquilidade, porém, de quinta-feira, né, até ontem, foi um cenário assustador, tanto que as imagens correram o Brasil inteiro. Foi a primeira vez que vocês presenciaram essa quantidade de incêndio, ou pelo menos na intensidade do que aconteceu? Sim, foi a primeira vez aqui em Ribeirão Preto que a gente passou por uma situação tão complicada quanto aconteceu nesses dias. A visibilidade era muito pouca, rodovias interditadas, foco de incêndio com todas as equipes, bombeiros, Guarda Metropolitana, Defesa Civil, Infraestrutura, a nossa Secretaria de Águas e Esgoto, todo mundo trabalhando com bastante intensidade para tentar minimizar todos esses efeitos, principalmente para que os focos de incêndio, que chegaram muito perto de residências, de condomínios, não trouxessem esse prejuízo. Estélio, falando em prejuízo, né, a gente viu realmente o fogo chegando muito perto das casas. Os moradores, essa é uma imagem, por exemplo, né, os moradores deixando ali a casa dentro do carro, ainda assustados. Alguma casa chegou a ser atingida de fato? Houve um prejuízo real para algum imóvel? Na área urbana mesmo, nos condomínios, não chegou a destruir residências. Mas na área rural nós tivemos prejuízo aí não de residências, de cômodos, restaurante, gado morto, animais mortos, a gente teve. Agora, dentro do município, até chegou a entrar dentro do condomínio, mas não atingiu nenhuma residência. Estélio, já que você citou a área rural, desde a quinta-feira eu tenho acompanhado de perto a apreensão dos produtores rurais. Muitos, inclusive, a região é forte produtora de cana-de-açúcar, muitos produtores alertando que tiveram muitos prejuízos, ou seja, o fogo foi se alastrando e acabou consumindo, inclusive, as culturas, né? Vocês conseguiram também acompanhar essa situação rural? Porque quando a gente vê a situação na cidade, né, os moradores em desespero e ainda por cima a área rural também pegando fogo, como é que foi dar assistência para todo mundo ao mesmo tempo? A dificuldade foi bastante, até porque o município nunca havia passado por uma situação dessa e o prejuízo para os produtores de cana foi grande, né? Porque foram plantações de cana queimadas por inteiro, mas com a ajuda de todos, caminhões-pipa de usinas, de plantadores no combate,
a destruição da produção a gente não conseguiu, mas que se propagasse para a área urbana, a gente conseguiu evitar. Então, a gente teve a colaboração aí de todos, usineiros, fazendeiros, empresas que cederam seus equipamentos, seus homens, para ajudar no combate a esses incêndios. Stélio, a gente sabe também, né, que o abastecimento de água foi interrompido, né, até pela questão da energia elétrica. Sabe me dizer se a situação do abastecimento de água já foi normalizado? Em algumas regiões, já foi conseguido o restabelecimento. Só que existe todo um processo, porque pela interrupção, as caixas acabaram, os tanques acabaram ficando vazios. Então, alguns deles, para que voltem a ser efetivos, a gente tem que esperar que o tanque encha novamente para poder dar fluxo e força para que a água alcance as residências. Ou seja, né, com um cenário complicado desse, ainda teve esse problema, né, essa questão da água, do abastecimento de água também em várias regiões. Stélio, meu filho nasceu em Ribeirão Preto, tenho muitos amigos em Ribeirão Preto, é uma cidade muito amada, e recebi muitas imagens da quantidade de fuligem, né? Os moradores realmente tirando com pá, assim, foi muito grande, a qualidade do ar péssima, pelas imagens a gente consegue ver. Algumas postagens também dizendo, olha, o dia virou noite aqui. Então, foi um cenário realmente assustador. Você disse em relação às pessoas que foram levadas para o hospital, né? Como é que foi também essa questão de lidar com essa qualidade do ar ruim, no combate às chamas, né? E com tanta fuligem? Bom, a nossa secretária da Saúde aqui, a gente já estava prevendo logo desde o início. Então, foram acionados médicos de emergência, enfermeiros de emergência, providenciados kits para essa dificuldade respiratória e com o abastecimento nas unidades de saúde, nos hospitais, a gente conseguiu fazer um atendimento adequado para que todo mundo fosse atendido, desde das crianças até os idosos, que são as piores situações, né? Eles têm mais dificuldade. Com a ajuda do Ministério da Saúde também, tivemos todo o apoio dos representantes aqui na nossa cidade e não houve desabastecimento. Claro, tivemos dificuldades no atendimento, né, pela quantidade de pessoas que precisavam desse atendimento, mas conseguimos atender a todos adequadamente. Stélio, um outro ponto que eu acho importante a gente mencionar aqui é o que muda, né, depois que o governo do estado vem e determina, olha, situação de emergência nos municípios atingidos pelo fogo. De que forma isso impacta no trabalho da Defesa Civil? Agora a gente vai, após esse rescaldo, a gente vai se reunir, se preparar. Após cada ação catastrófica dessa, a gente tem algumas melhorias a realizar, né? Então, junto com todos os órgãos do município aí, e as secretarias, bombeiros, a polícia militar, a gente vai analisar toda essa situação para se preparar. Por causa dessas mudanças climáticas, a gente pode vir a acontecer novamente uma situação dessas, e a gente tem que estar preparado para que tudo seja minimizado e a dificuldade para os nossos munícipes seja a menor possível. Pois é, Stélio, a gente acompanhou aqui com o coração na mão, meses atrás, a situação do Rio Grande do Sul com as enchentes. E agora, a gente enfrentando aqui no estado de São Paulo, as queimadas num nível assustador, num nível nunca antes registrado. Ou seja, as mudanças climáticas, elas não vão chegar, elas já chegaram, elas já estão aí. Por isso, a partir de agora, é preciso realmente criar um plano para enfrentar essa situação de uma forma diferente, que a gente não estava olhando com a dimensão, na verdade, do que chegou essas mudanças, não é? Aqui no nosso município, as equipes, as secretarias já estão montando
plano de emergência aí para atendimento, tanto na questão do muito calor, quanto a questão que a hora que vier as chuvas, a gente também pode ter chuvas em excesso. Então, temos que estar preparados, treinando as equipes, providenciando e deixando à disposição de equipamentos necessários para o pronto atendimento nessas situações. Claro que a gente nunca espera o pior, né? Mas tem que estar preparado para eles. Exatamente. E, Stélio, eu acho que é um ponto importante da gente trazer aqui, né, da importância da defesa civil, né, a importância de se investir na defesa civil e nesse preparo e em estrutura também. Porque, veja, não foi só, a gente está falando de Ribeirão Preto, mas isso aconteceu em várias cidades do estado de São Paulo, várias cidades foram tomadas por fogo, poeira, vento forte, que levava fogo ainda com mais velocidade para as regiões. Então, é um momento mesmo da gente pensar, até porque em muitas cidades do estado de São Paulo, muitas vezes a Defesa Civil não tem nenhuma uma viatura que funcione corretamente. Então, é preciso realmente criar esse investimento e esse plano para o novo momento que a gente enfrenta climático. Com toda certeza, Kelly. Os municípios, inclusive os que não têm defesa civil, deviam montar suas defesas civis e se preparar para isso. Aqui no município de Ribeirão Preto, a gente tem duas caminhonetes com motobomba, temos caminhão-pipa, e o importante é a união de todas as forças. Então, os guardas municipais estão preparados, junto com os bombeiros, junto com as secretarias como infraestrutura, de água, tudo, para que a gente possa apoiar. Inclusive, Secretaria do Meio Ambiente aqui, quanto à questão de apoio aos animais que tem que ter socorro devido às queimaduras e isso. E a questão de equipar também os homens para que possam fazer o combate adequado, com segurança, porque não adianta a gente querer colocar as pessoas em risco, que aí pode ser pior. Mas é muito importante, a Defesa Civil tem que estar preparada, tem que se estruturar e, principalmente, procurar a união com todo mundo que possa ajudar. Exatamente. E nesse momento também a informação faz toda a diferença. Eu falo que a informação de qualidade precisa, ela é uma ferramenta estratégica e que salva, né? A gente sabe, Stélio, que o CEMADEM faz um monitoramento pelo país e emite os alertas para a Defesa Civil, né? Isso para todas a Defesa Civil dos municípios. Agora, como é que os moradores são alertados? Existe algum tipo de comunicação com os moradores? Aqui em Ribeirão Preto a gente tem a comunicação da prefeitura, que a gente, por ser uma cidade grande, isso, então através dos meios de comunicação, televisão, rádio, isso, quando nessas situações de crise, a gente se utiliza dos meios de comunicação. São orientados também os moradores à questão da Defesa Civil, que disponibiliza o número no WhatsApp para informação, questão de chuva, de baixa umidade do ar, da possibilidade de queimadas. A gente sempre passa essa orientação para que as pessoas procurem essas informações e tenham esses contatos. Exatamente, é fundamental, né, que a informação circule e com velocidade que precisa numa situação caótica como essa que a gente vê aí. Agora, o que a gente pode esperar para os próximos dias? A gente começou a nossa conversa aqui dizendo, olha, hoje o dia está melhor, não tem nenhuma ocorrência e tal. Mas o que a gente pode esperar daqui para frente? Qual que é a análise da Defesa Civil em relação à previsão do tempo? Bom, com as informações que a gente tem do CEMADEM e da Defesa Civil do Estado, a gente está se preparando provavelmente a partir de terça-feira, mais uma onda muito intensa de calor. Então, a gente vai ter que se preparar para isso, orientar todos os órgãos envolvidos, mas a previsão é que a partir de terça-feira a gente tenha o retorno aí dessa baixa umidade do ar, bem crítica. O Ribeirão Preto aí chegou abaixo dos 17%.
que já é uma situação bem difícil. Inclusive, o prefeito aqui decretou ontem, durante sua entrevista, para que não houvesse nem ontem nem hoje nenhuma atividade física envolvendo a atividade mais difícil, mais intensa. Então, tudo foi, pelo menos até domingo, está proibido. Uhum. Então, a gente tem que se preparar. A partir de terça, voltará essa questão aí do calor intenso novamente. Stélio, teve um caso próximo a Araraquara, que é outra cidade também do interior paulista, que é o seguinte: o carro pegou fogo, o motorista se arriscou para passar perto das chamas e o carro acabou pegando fogo. Qual que é a orientação para o motorista, uma vez que inclusive várias estradas na região de Ribeirão Preto foram interditadas, a situação foi muito complicada mesmo, muita fumaça, mas tem motorista que ainda se arrisca, né? Assim como nas enchentes, e o carro fica parado lá no meio da água, quando é o caso da enchente. Qual que é a orientação para o motorista em relação à fumaça, ao fogo, principalmente nas estradas? A orientação principal, Kelly, é quando o motorista, no seu deslocamento, verificar essa quantidade enorme de fumaça na rodovia, que a cidade for mínima, pare o seu veículo, ligue o pisca-alerta, respeite o pessoal que está sinalizando. A gente tem informação que as concessionárias das rodovias têm utilizado seus homens para que orientem esses motoristas e eles acabam desobedecendo. Querem chegar rápido na sua residência, querem voltar para a família, ou às vezes até querer socorrer a família que está num local de intenso calor e isso, mas não se arrisquem, porque o perigo, como você falou aí desse incidente que aconteceu pela insistência do motorista, pode acabar tornando uma situação muito mais grave e o socorro fica difícil. Então, a orientação: pare o seu veículo, não no meio da via, procure acostamento, sinalize, ligue o pisca-alerta e aguarde para que a situação melhore, porque o fogo realmente a gente sabe que é uma coisa de muito risco. O vento, de repente, pode mudar de direção e acabar o que era a favor virar contra. Uhum. E aí o risco de acontecer esses acidentes é muito grande. E a pessoa pode ficar sem conseguir respirar devido à fumaça. Stélio, muito obrigada pela participação aqui no Hora News ao vivo. Um abraço para toda a Defesa Civil de Ribeirão Preto, para todo mundo que combateu essas chamas, né? A gente sabe da importância do trabalho de vocês, estamos sempre de portas abertas. Um bom dia. Bom dia. Só gostaria de agradecer aqui em Ribeirão Preto todas as equipes que trabalharam. Guarda Municipal, bombeiros, infraestrutura, os brigadistas que estão nos condomínios, os brigadistas da Estação Ecológica da nossa mata aqui, que correu risco. Ela praticamente foi cercada por vários lados. E com a ação de todas essas equipes, a gente conseguiu evitar que novamente a nossa mata fosse atingida. Muita gente envolvida, né? É um trabalho de união. Obrigada mais uma vez e bom dia.